Pessoal, muito boa noite a todos. Boa noite. Aqui, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre. A todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se abraçados. E de início, antes de darmos a continuidade ao estudo esse de fechamento dessa obra magnífica, nós iremos agradecer a Deus o momento de estarmos aqui presentes. Poderíamos estar em outro local, fazendo outras coisas, nos envolvendo com outras atividades. No entanto, buscamos o acolhimento dessa casa. Dessa casa que nos fornece as condições imprescindíveis para bem entendermos as lições que a doutrina nos dá. Esse agradecimento ao Pai deve ser profundo, já que com o conhecimento que liberta, buscamos identificar em nós aquilo que merece e precisa ser corrigido. Aquilo que já está bom e que necessita ser melhorado. E assim, passo a passo, nós vamos melhorando a nossa condição interior, a nossa condição espiritual, para que um dia, ao sairmos desse corpo de carne, de modo definitivo, possamos alçar voo a regiões espirituais de melhor gabarito. Novamente, residindo no mundo espiritual de onde nós saímos, possamos lá voltar melhores, mais fortes, mais honestos, mais justos, mais sensatos. Essa é a nossa missão. Com a graça de Deus, damos por iniciada a reunião dessa noite. Que assim seja. Pessoal, aqui estamos para estudar as 3 últimas lições do capítulo de número 8, Expiações Terrestres, livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, da autoria de Allan Kardec. Conforme aquilo que nós combinamos na semana anterior, hoje dia 2 de fevereiro, semana que vem nós não teremos o estudo. Na próxima semana, no dia 16, já iniciaremos o nosso curso de passe. Esse curso de passe, conforme todos nós sabemos, ele é ministrado não somente para aqueles que desejam ser passistas, mas também para aqueles que já são e precisam fazer a necessária reciclagem, tanto quanto para aqueles que não são passistas nem querem ser, mas desejam ganhar um pouco mais de conhecimento a respeito desse assunto. Ok? A partir do dia 16. Serão 3 ou 4 semanas aí de estudo a respeito do passe. E após nós acabarmos o estudo do passe, nós iniciaremos o livro Libertação, da autoria do Espírito André Luiz. Gente, lição hoje, Charles de Saint-Exupéry, idiota. Nossa, mas já xingou ele? Não, nada disso. A palavra idiota, assim como a palavra cretino, são termos médicos. O idiota nada mais é do que aquele indivíduo que tem um profundo déficit intelectual. Enquanto que o cretino, além de ter um profundo déficit intelectual, ele também tem um mau desenvolvimento físico. Então são 2 questões aí que a nossa ciência já fala
Só que, quando esses dois termos caíram na popularidade, eles foram, pervertidos. Hoje em dia, idiota e cretino são xingamentos. Esse sujeito é um idiota, aquele fulano é um cretino. E nós falamos sem saber o significado real disso aí. Nisso, como em inúmeras outras coisas. A idiotia não tem cura, ela tem prevenção. E uma vez instalada, pode ser que existam técnicas que melhorem a condição do indivíduo, mas cura não tem. Já o cretinismo, ele tem cura. Uma vez detectado, logo nos primórdios, logo depois do nascimento, através do teste do pezinho, dá para fazer alguma intervenção ali, medicamentosa, a fim de que se evite dano neurológico. Tá? Mas nós estamos falando aqui de século XIX, não existia isso lá. Vamos falar da história desse nosso querido Charles de Saint-Gilles, Sociedade Espírita de Paris, 1860. Qual que é a história desse indivíduo? Era um jovem idiota, com a idade de 13 anos, vivente, e cujas faculdades intelectuais eram de uma tal nulidade que não conhecia os seus pais e somente podia tomar o seu alimento com dificuldade. Havia nele total parada de desenvolvimento de todo o sistema orgânico. Então, um indivíduo que tinha uma vida praticamente quase vegetativa. Era a história desse indivíduo aqui. Kardec ficou sabendo dessa história e ele, com o objetivo de estudar, perguntou ao Espírito São Luís, numa das inúmeras reuniões mediúnicas ocorridas na Sociedade Espírita de Paris, se ele podia evocar aquele jovem que ainda estava encarnado, ele não estava desencarnado. Ao passo que o Espírito de São Luís fala, podeis evocá-lo, do mesmo modo como você evoca o espírito de um morto, de um desencarnado. Olha a segunda pergunta que Kardec faz para São Luís. Vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento. Quando a gente estuda a questão da evocação, isso no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o que os Espíritos falam a respeito disso? Pode-se evocar o espírito de alguém encarnado? Pode. Isso pode perfeitamente acontecer. Tá? Só que ele vai aparecer, ele vai dar o ar da graça dele, se o indivíduo estiver dormindo ou em sonolência, já que nesse caso os laços fluídicos que unem o corpo ao espírito estão mais tênues, há uma facilidade maior. Se o indivíduo estiver em vigília, acordado, o máximo que talvez ele possa acontecer é ter uma certa sonolência ali, sem se desvincular do corpo. Mas nesse caso aqui era diferente, porque nós não estamos falando do indivíduo sadio, sob o ponto de vista intelecto, orgânico. Aqui nós estamos falando de alguém com um profundo desequilíbrio da parte mental. Kardec fala, então a gente pode evocar ele a qualquer momento. O Espírito São Luís fala, pode sim. A sua alma prende seu corpo só por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado. Ou seja, a total nulidade da capacidade intelectual dele, sob o ponto de vista orgânico, facilitava totalmente o desprendimento. Ele podia ser evocado a qualquer momento, a qualquer instante. E isso foi feito. Foi feita a evocação e ele, através de um médium, começa a falar. E ele fala de modo normal, correto. Sou um pobre espírito preso à terra como uma ave por uma pata. Quarta pergunta. Em vosso estado atual como espírito, tendes consciência da vossa nulidade nesse mundo? Quer dizer, ele, naquele corpo problemático, ele tem consciência de que ele é nulo ali? A resposta, sim, certamente. Sinto bem o meu cativeiro. Sinto bem o meu cativeiro. É claro, porque se espiritualmente falando, ele tivesse com as faculdades intelectuais embotadas, como que ele iria sentir e passar por aquele instante de expiação? Não iria. 5.
quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga, tende as ideias tão lúcidas como se estivesseis no estado normal? Todos nós sabemos que ao sairmos do corpo à noite, né, vamos para a região espiritual. No caso de um idiota, quando ele se desvincula do corpo, as ideias dele são sãs? São equilibradas? Quando meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu que aspiro. Por que um pouco mais livre? Isso acontece não somente com indivíduos dessa categoria, mas também com aqueles que não têm nenhum tipo de falta de desenvolvimento intelectual. Quando nós saímos do corpo, nós nos encontramos na condição de espíritos semi-libertos da matéria, mas não totalmente libertos. Por quê? Existem laços que ainda ligam ele, o espírito, àquele corpo físico. Então, esses laços ainda provocam uma certa influência no espírito que está desdobrado. Então, ele não é inteiramente livre. Mas é melhor do que estar dentro do corpo. As ideias são mais lúcidas, são mais sensatas, isso para todos nós. Tá? E para ele, na condição de idiotia, também a mesma coisa. Ele podia raciocinar tranquilamente, perfeitamente. Embora, denotando ainda uma certa dificuldade relacionada à sua união com o corpo. Experimentais como espírito um sentimento penoso pelo vosso estado corporal. Quer dizer, ele sente que ele está preso naquele corpo? Sim, uma vez que é uma punição. Lembrai-vos então da vossa existência passada? Ele fala, lembro sim. Ela foi a causa do meu exílio da presente existência. Qual era essa existência? Foi a pergunta de Kardec. Um jovem libertino sob o reinado de Henrique III. Então, ele era libertino. O que é um indivíduo libertino? Que faz qualquer coisa. Que faz qualquer coisa, que não tem responsabilidade nenhuma, que só quer gozar os prazeres da vida, sabe? Que não se envolve com nada sério, mais ou menos isso aí. Que obviamente gastou todas as suas energias orgânicas só nos prazeres da vida. Talvez não tenha estudado, talvez não tenha desenvolvido nenhuma atividade útil, não tenha sido útil para si mesmo, para ninguém. Ele foi esse jovem libertino na época do rei Henrique III. Kardec pergunta, dissestes que a vossa condição atual é uma punição, então você não escolheu? Ele falou, não. Então, ou seja, ele foi colocado à força nessa condição de idiotia. Como a vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento, no estado de nulidade em que está? Essa é uma pergunta que muita gente faz. O indivíduo que tem a idiotia, que tem o cretinismo, que tem outras dificuldades, outras deficiências intelectuais, mentais, como é que o espírito pode aproveitar aquela encarnação, sendo que ele não tem a vida de relação de maneira correta? Como é que ele aproveita isso? Olha a resposta que ele dá, que o espírito dá. Ela não é nula para mim, diante de Deus que me impôs. Ou seja, ele, dentro daquele corpo, sente as limitações dele. Ele enxerga, ele ouve, ele só não consegue expressar aquilo que se passa no seu interior. Ele não consegue manifestar o seu pensamento com clareza. Ele não consegue falar. Ele não consegue agir como uma pessoa, digamos assim, normal. Mas ele sente e capta tudo aquilo que está fora dele. Imaginemos a angústia dessa prisão, porque é uma prisão. Aquele corpo, nessa condição, é uma prisão para um espírito, que abusou muito das suas condições orgânicas e intelectuais no passado. Um indivíduo que não cresceu espiritualmente, que fez até mal, utilizando-se da sua inteligência. Agora ele vem preso, captando tudo aquilo que está ao redor, enxergando, ouvindo, mas não podendo manifestar aquilo que pensa e sente. Isso, anos a fio. Imaginemos a angústia, a sorte, que existem os momentos de desdobramento pelo sono físico. São esses momentos de desdobramento pelo sono físico que dá ao espírito, talvez, a força necessária
para poder suportar aquelas provações, aquelas expiações e levar a existência a termo. Diante. Desde a vossa existência passada até essa atual, que fizestes como espírito? Foi porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. Ou seja, mesmo depois de ter desencarnado, quando ele era um jovem libertino, ele continuou da mesma forma no mundo espiritual. Dá a entender aqui que não houve nenhum arrependimento do que ele havia feito na vida anterior. E ele foi aprisionado compulsoriamente num corpo deficitário. No vosso estado de vigília, quando você está acordado, tendes consciência do que se passa ao redor? Olha que pergunta. Só o Espiritismo, tá, gente? Para nos dar esse tipo de informação aqui. Porque nada, nenhuma outra religião, nem a ciência tem condições de nos passar esse tipo de informação. Será que aquele indivíduo ele tem consciência do que está acontecendo ao redor? E quem nos dá a resposta é o próprio indivíduo. Quer pensar melhor? No vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor? E isto apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Olha o que ele fala. Eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende e nem vê nada. O que ele está querendo dizer aqui? Espiritualmente falando, ele está consciente. Totalmente consciente. Ele só não consegue se expressar fisicamente, organicamente. Aquele corpo que ele tem é um instrumento quebrado. É como se tivéssemos ali um exímio pianista diante de um piano faltando inúmeras teclas. Como que ele vai exercer ali uma melodia satisfatória? Não é. O corpo ali é um instrumento do espírito. Se o corpo está deficitário, o espírito não pode se expressar como ele tem necessidade e gostaria de se expressar. Podemos fazer alguma coisa que vos seja útil? Ele falou, nada. A pergunta 15 é direcionada a São Luís. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que para um espírito errante? Que um espírito errante é aquele que já está desencarnado. Resposta. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição desse pobre espírito, não podem servir para nada. Vão servir mais tarde, porque Deus pelas-á em conta. Então, até mesmo as preces, mais para frente, ele vai lucrar com ela. Naquele estado, naquele exato momento, não tem condições. Puxa, que coisa, né? Uma verdadeira prisão. Sobre essas perguntas e respostas, alguém quer comentar alguma coisa? Fala. Eu? Pode ser. Depois o Ricardo. Ele fez muita besteira, né? Fez. O Flamengo fez muita besteira. Fez. Chegar nessa situação aí, nem as preces, nesse momento, não vai olhar, fez muita besteira. Exatamente. Né? Somente no futuro elas vão ser aproveitadas. Deixa ele ficar um pouquinho lá, vai ter que passar pela situação, aí vai pra frente. Aí dá para dar uma ajudazinha para ele. Porque a gente nota ali nenhum traço de arrependimento, inclusive, nas respostas dele. Ele sempre se coloca na posição de vítima, de culpado. Sou uma pobre ave presa pela pata, né? Deus me puniu, quer dizer, compulsoriamente. Ali você não percebe nenhuma gota de arrependimento ainda. Você desencarnou libertino, permaneceu desencarnado nessa condição, reencarnou compulsoriamente contra a vontade dele e continua nesse jeito. Ih, vai ter muita coisa para fazer. Imaginemos quantas reencarnações talvez sejam necessárias, né, para diminuir o orgulho desse espírito aqui. Mas, talvez. Né? Só um segundinho. Pode falar, Ricardo. Nesse caso, nem os passos magnéticos ajudariam ele a aliviar um pouco essa angústia? O que ele fala aqui é que as preces não podem servir para nada. Nossa. Será que esse para nada seria sob o ponto de vista moral? Né? A prece induzindo-lhe o arrependimento, né? A vontade de melhorar, de corrigir o seu passado. Será que é nesse sentido que o Espírito São Luís falou? Pode ser que seja. Né? E ele fala que somente no futuro que as preces vão ser levadas em conta. Isso é um problema kármico, né? Isso é severo. resolver. Problema
kármico se revela. E a gente vê ali que não existe o arrependimento. Talvez a ausência de arrependimento seja o fator que impede as preces de serem aproveitadas. Pode ser que seja aí. Né? Tem até aquele desenho do passe. O desenho do passe, quando a gente está na câmara do passe, está conectado ali com o alto, com o ambiente ao redor, a gente recebe as boas energias. Quando a gente está na câmara do passe pensando em outra coisa, totalmente diferente, é como se a gente abrisse um guarda-chuva. As energias batem em volta. Então, pode ser, Ricardo, que talvez nessas condições ali, o indivíduo não arrependido, nem as preces podem ser por ele aproveitadas. Refratário. Né? Vai ser necessário um sofrimento maior, talvez mais prolongado, para começar a criar um estado de arrependimento, para que ele possa talvez aurir os benefícios da ação magnética da prece. É a mesma coisa do espírito quando ele está nas zonas umbralinas e ele não vê quem está do lado dele. Exatamente. Não vê e não tem condições, talvez, emocionais, espirituais, energéticas de receber qualquer tipo de ajuda. Bem por aí. Nelson, só um segundinho, Pedro. Então, o espírito nessa condição dele, ele pode reencarnar novamente nesse mesmo? Pode reencarnar novamente nessa condição aqui. São chamados espíritos renitentes, né? Exatamente. Eles não cedem. Renitentes, recalcitrantes. Encarnação atrás de encarnação e eles não cedem. Dono de um orgulho assim, né, tremendo. Não sei se vocês lembram da história que a gente deu na semana passada. Foi na passada ou foi na retrasada? Agora eu não lembro. De um médico, né, que fazia experiências com os pacientes sem que os pacientes soubessem. Né? Fazia um ter convulsão, fazia o outro ficar na cama, etc e tal, só para que ele adquirisse mais conhecimento, para usar esse conhecimento para ganhar mais dinheiro e outras coisas mais. Né? Esse indivíduo aí reencarnou inúmeras vezes a fim de domar o orgulho dele, porque era um espírito muito intelectualizado, muito orgulhoso, e só naquela encarnação que ele veio com uma mulher que foi doente do berço ao túmulo, que ele estava melhorando. Então ele pode reencarnar muitas e muitas vezes, quantas se fizerem necessárias, até ele se arrepender. Fala, Pedro. Uma dúvida. Nesse caso, foi evocado o espírito encarnado. Talvez eu tenha entendido errado, mas pelo que eu entendi no livro dos médiuns, resumindo, é como se fosse assim: se evocar, vem. Né? E aí, depois de um certo tempo, vem o Chico, com a sabedoria dele, e fala assim: olha, o telefone toca de lá para cá. Mas então, qual que seria, para as pessoas entenderem melhor? Eu posso evocar ou tem que esperar o telefone tocar de lá para cá? Pode evocar, não tenha dúvida nenhuma. O livro dos Mestres é um capítulo inteiro que fala a respeito da evocação. Agora, uma coisa é você evocar, outra coisa é você conseguir resultado da evocação. Porque olha qual foi a primeira pergunta que Kardec fala. Quereis dizer se podemos evocar o espírito dessa criança? E primeiro ele pergunta ao mentor da casa: será que tem condição? Se eu evocar, será que ele vai aparecer? Né? Porque há casos que realmente a evocação não funciona. Então o espírito, naquele momento, não pode, vamos supor que ele esteja encarnado. Naquele momento ali, em vigília, ele não aparece. Vamos supor que ele esteja desencarnado em uma situação de extremo sofrimento. Não vai aparecer, não tem condições. Então você pode fazer. Se ele vai aparecer, é outra conversa. E a vontade também do evocado, se ele quiser vir. Exatamente, a vontade dele tem que ser levada em conta. Né? Exato, sempre. Nesse caso, a reencarnação dele seria compulsória ou, dada a consciência dele, ele perde isso aí? Não, aqui, pelo que dá a entender aqui, totalmente compulsório. Em nenhum momento ali ele coloca ali, ele mostra uma gotinha de arrependimento. Mas com toda essa consciência dele, que ele se revela e fala com consciência daquilo que está acontecendo, dá a entender que seria realmente. Não, porque ele está consciente do seu estado de prisão. Não tenhamos dúvida. Agora que ele está arrependido e, vamos dizer assim, e sabe que aquilo ali é um remédio amargo para ele, eu duvido. Eu acho que não. Eu acredito. Daniel, Ui. eu sempre converso com o Guilherme nisso, dessa evocação que o Kardec fazia. Será que, por exemplo, hoje eu acho que tem uma curiosidade, né? Eu acho que o Kardec tinha muita utilidade, né? Ele precisava dessa conexão com os espíritos, então acho que é tão fácil essa manifestação deles, né? Hoje eu acho que é mais uma questão, às vezes a gente quer saber, é uma curiosidade, às vezes só minha, não vai ter
tem uma utilidade maior, eu penso. Não sei se faz sentido isso, mas às vezes eu vou e falo, nossa, parece que era tão fácil, né? Fazer uma reunião, me conectar e falar. Mas porque o Kardec tinha essa missão, né? Tinha essa de levar esse conhecimento, de trazer, era tudo muito novo, ele precisava dessas conexões. Não sei se faz sentido, mas eu penso assim. As evocações, elas podem ser feitas, ainda nos dias de hoje, perfeitamente, adotando o mesmo critério de utilidade delas. É o mesmo critério. Você ganhar o conhecimento e você ser útil de alguma forma para aquele espírito que está sendo evocado. E para as outras pessoas. Sim. Quer ver? Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que a gente tenha conhecimento de um indivíduo que está sob um processo obsessivo muito forte. Você leva o caso dele para uma reunião mediúnica. E o que você faz? Vamos evocar o espírito do obsessor? Para interagir diretamente com ele? Isso pode ser feito. Se vai conseguir, nós não sabemos. Mas se pode ser feito, exatamente pode. É porque o que aconteceu? Olha o que aconteceu. No meio espírita, muitos indivíduos ainda acreditam que a questão de evocação, nós trazemos aquele traço ainda de que evocar os mortos é uma coisa negativa, é um pecado contra Deus. Então, mesmo no meio espírita, ainda trazemos esse tipo de coisa, né? Mas em nenhum momento Kardec fala, olha, eu estou evocando aqui, mas é só para esse período da história do espiritismo, tá? Depois que eu acabar aqui a minha codificação, ninguém mais pode evocar. Você não vê isso. Ou seja, obedecendo aos critérios de ser útil e ganhar conhecimento, tranquilamente. Eu acho que o Chico falava muito essa questão do telefone de lá para cá, acho que pela ansiedade que a gente tinha nas psicografias. É verdade, sim. Né? Eu ouvi isso muito também, né? Que quando você vai com psicografia lá em Hospede, às vezes eles falavam para acalmar, eu acho que o coração das pessoas, né? Que vão lá buscando notícias. Né? Eu acho que era mais ou menos isso que ele falava, né? Tinha que ter um processo, tinha que ter uma conexão, tinha um tempo certo, eu acho que era mais ou menos isso. Porque eles não estão à nossa disposição. Isso. Não estão, né? A gente pode ir lá querer a mensagem do parente desencarnado, mas e se ele não tiver em condições para isso? E se eu não tiver o merecimento para isso? Né? E se ele não representar o desencarnado, a voz uníssona dos outros desencarnados, dá uma mensagem que sirva para todo mundo. Então não vai acontecer. Mas pode acontecer, sim, não tenha dúvida. A gente pode, numa reunião mediúnica, tanto esperar as comunicações espontâneas, que é aquela porta aberta para todo mundo, entra quem quer, para poder dar comunicação, ou evocação. Não, eu chamo você para vir aqui dar a comunicação. Isso pode. Daniela, como é que eu vou saber se aquele espírito é aquele que eu chamei? Aí entram aqueles critérios de avaliação das comunicações. Né? E aí vem uma reunião mediúnica boa, equilibrada, com as pessoas compromissadas, que se os benfeitores espirituais perceberem que os componentes da reunião mediúnica são componentes realmente sérios, que querem, que estudam, né, que estão lá para poder ajudar, podemos ter certeza de uma maior veracidade das comunicações a serem dadas. Fala aí, Ricardo. No livro dos Mensageiros tem um espírito que era orador e dirigente da casa espírita, e após a morte dele, ele ficou muito tempo nas regiões umbrais. Mas ele foi trazido, treinado, ele não ia poder falar da situação dele, mas era importantíssimo que ele se manifestasse. Exato. Através da médium que ele achava durante toda a vida dele que ela era Mistificadora. Mistificadora. Verdade, essa casa é muito bonita. E o que ele falou não serviu de nada, ninguém acreditou. Exato. É exatamente isso que você está falando, que vocês estão comentando. É bem por aí mesmo. Ele não tinha condição, mas trouxeram, treinaram ele, prepararam ele para falar de forma genérica, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Porque ele já havia feito vamos dizer assim, a caveira da médium. Agora ninguém acreditou nele. Sentiu na própria pele. Ele sentiu na pele. Exato. Foi através daí que a missão veio. Olha só, vamos ver algumas coisas a respeito da instrução de um espírito chamado Pierre Juti sobre os idiotas e os cretinos. Instruções essas dadas à Sociedade Espírita de Paris. Ele começa falando o seguinte, que os cretinos são seres punidos sobre a terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada no corpo, cujos órgãos impossibilitados não podem exprimir os seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico é
é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar as suas vidas. Frequentemente. Não é o caso desse aqui. Não. Esse aqui o negócio foi imposto. Foi à força. Né? Ele fala mais coisas aqui. Quando os cretinos, a vida contemplativa e isolada da sua alma pode estar tão agitada quanto os acontecimentos externos. Uns se revoltam contra o seu suplício voluntário, ou seja, há casos daqueles que pediram para reencarnar nessa condição, reencarnaram, se viram aprisionados no corpo, naquela condição complicada e se revoltaram. Nossa, tem situações como essa do espírito voltar e se arrepender das escolhas feitas? Ah, claro. Lamentam ter escolhido voluntariamente e sentem um desejo furioso de retornar a uma outra vida. Desejo que os faz esquecer a resignação à vida presente e o remorso da vida passada. Então há casos de indivíduos que se dedicam a essa revolta intensa, buscando até mesmo o suicídio a fim de voltarem para a realidade espiritual. Porque a situação desenhada ali para eles é tão aflitiva que eles não conseguem suportar aquilo que eles mesmos pediram. Na verdade, se houvesse a resignação, aí, sem dúvida nenhuma, havia o suportar dessa prova difícil. E aí, Daniel, no caso que você acabou de falar de que provoca o suicídio, o comprometimento dobra, não dobra? Ah, claro, assim, claro. Né? Porque ele já não estava bem, voltou para se recuperar, não fez, se suicidou, dobra aquele comprometimento, não dobra? Dobra. E a própria providência divina encontra maneiras para impedir isso de acontecer. Teve um caso interessante com o Chico. O Chico estava no centro lá dele, conversando com alguns amigos. Nisso chega um casal, um jovem casal com um filho nos braços. Esse filhinho, criança pequenininha, né? Não era uma criança pequenininha, já estava lá com seus 6, 7 anos, não tinha os 2 braços. Então só 2 toquinhos, né? E eles vão conversar com o Chico. E em lágrimas a mãe fala que foi diagnosticada uma doença nele, nas pernas, e que o médico falou que ia ter necessidade de amputar as pernas. Eles imaginam a situação. Já não tem os 2 braços. E de repente, tem necessidade de amputar as 2 pernas. Você pensa assim, nossa, que coisa terrível. O Chico fala umas palavras de consolo, dá uns passos na criança, nos pais, e os pais saem mais felizes. Quando eles foram embora, o Chico virou para os amigos e falou, os médicos têm razão. As pernas vão ser amputadas mesmo. Né? E perguntaram, nossa Chico, que coisa, mas por que disso? E o Chico fala que aquele espírito era um suicida renitente, que já havia se suicidado em outras encarnações anteriores àquela, que havia reencarnado sem os 2 braços justamente para evitar o ato do suicídio. Mas que agora, ele, tomando conhecimento da atual reencarnação, sem os 2 braços, ele já está cogitando planejar novamente o ato do suicídio. Como? Existia um ribeirão que passava atrás da casa dele. Ele já estava pensando em se dirigir até o ribeirão e se jogar lá dentro. Então a providência divina, a previdência divina e todas as coisas divinas tomaram que tipo de atitude? Cortar as 2 pernas. Para que ele pudesse aproveitar bem aquela reencarnação. Esse fato que o Chico Xavier narra dessa criança, eu não sei se alguém viu aqui um vídeo que está correndo aí na internet, uma menininha que nasceu só com tronco. Eu sabia até o nome dela, esqueci, é um nome diferente. Não, só tronco. Então, quando eu vi aquilo, eu até mostrei para o Marcos. E falei, gente, o que tem por trás disso? Porque lá cita que ela tem uma doença rara. Isso é para medicina. Mas nós sabemos o que tem por trás disso. E me lembrou a história desse menino. Exato. Do Chico. Claro. Nada. A menina é uma gracinha. Estava lá, mamando, comendo papinha, que ela é pequenininha mesmo, bebê. Só com tronco. O que não tem por ela? Que não tem. Só o Espiritismo. Para explicar isso, para a gente bater o olho e pensar assim, o que não tem por trás disso tudo. Pode ser um espírito que tenha pedido para passar por aquilo para ganhar paciência, tolerância, força de vontade, para dar exemplo aos demais.
Pode ser um espírito que não tinha que passar por aqui, mas que pediu para melhorar espiritualmente, evoluir mais, alavancar ainda mais o progresso e ser exemplo demais. Só que é uma pequena percentagem dos casos. Na grande maioria dos casos, é um espírito em profunda expiação. Um caso sério. Caso sério, seríssimo. Falando em ciência, olha o que o espírito termina falando aqui. Ó. O cretinismo não é uma lei de Deus. E a ciência pode fazê-lo desaparecer, porque é o resultado material da ignorância, da miséria e da imoralidade. Gente, como eu disse lá no comecinho, o cretinismo hoje é detectado pelo teste do pezinho. Olha como é que o espírito já estava vendo o que ia acontecer no futuro. O cretinismo é causado por um hipotireoidismo congênito. A tireoide ou deixa de funcionar, ou não funciona, ainda quando o feto está se desenvolvendo, ou ela funciona, mas algumas das etapas da produção do hormônio, chamado tiroxina, não ocorrem. Então a criança nasce sem a produção desse hormônio. E de início não dá para detectar, né? Porque a criança já nasce com uma reserva da mãe. Então, com o passar do tempo, a reserva hormonal da mãe vai caindo na criança. E ela não tem o próprio hormônio a ser produzido. Isso começa a gerar danos neurológicos. Com o teste do pezinho, isso é detectado precocemente, já entra com a medicação, o cretinismo acaba. Aliás, não acaba, nem começa. Por isso que o Espírito fala, não é uma lei de Deus e a ciência pode fazê-lo desaparecer. Olha só, século XIX, né? E hoje em dia isso acontece, né? Aí você fala, nossa, mas peraí, vamos supor que o Espírito tenha que passar pela prova do cretinismo. Mas aí a ciência está corrigindo o corpo dele. Como é que vai ser? Como que ele vai passar por essa provação, por essa expiação? Olha, há várias maneiras aí. Pode ser que ele nasça perfeito, nasça bem, de repente surge algum problema com ele. De repente, ele pequenininho cai, bata violentamente a cabeça, dá uma hemorragia cerebral, o cérebro para de funcionar direito. Ou, lá na juventude, sofre um acidente de carro, perde um pouco de massa encefálica, fica numa condição difícil. Então, quando o indivíduo tem que passar por essa situação, passa, né? Mas o Espírito fala uma coisa interessante aqui. Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas modificar-se-ão e seguirão a marcha dos séculos. Com o passar do tempo, com o progresso da humanidade, as provas têm que acontecer, as expiações têm que acontecer, só que elas vão mudar de perfil. Como? Tornar-se-ão todas morais, e quando a vossa terra, jovem ainda, houver cumprido todas as fases da sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade, como outros planetas mais avançados. Então, olha aí, nós já estamos entrando nessa fase aqui, em que a ciência, progredindo, vai fazendo com que o corpo seja corrigido dos seus desvios. O cretinismo é um exemplo desse. A própria manipulação genética no embrião, para evitar futuras doenças genéticas, é uma coisa que se desenha para um futuro muito próximo. Então as doenças genéticas deixarão de existir. As próprias doenças ocasionadas por bactérias, fungos, vírus, protozoários serão, minoradas. E aí? E se o espírito tiver que passar por uma situação de expiação? Como é que vai ser? A prova vai continuar a acontecer. Só que ao invés de ser física, será moral. Já notaram como tem aumentado muitos casos de depressão, ansiedade patológica, síndrome do pânico? São as doenças morais. Parece que antigamente, há 40, 50, 60, 70 anos, não tinha esse volume. Sempre teve, mas nessa quantidade não. Por quê? Porque o corpo físico está sendo corrigido pela ciência. Aquelas energias negativas que tem que encontrar um deságue no corpo físico, quando não encontram, vão desorganizar o quê? A mente. É o que tem acontecido nos tempos atuais. Ô Daniel, porque a depressão, ela existe desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Outro nome. Aqueles músicos famosos, poetas, eles sofriam de melancolia. Que é a depressão. E a melancolia que fazia eles fazerem os versos, as
essas poesias, tudo naquele estado melancólico, é a depressão de hoje. E mais, acho que até mais acentuado ainda, porque Muito mais. a coisa hoje está muito séria em relação à depressão, né? Mas existe desde um outro nome, uma coisa mais amena. São as necessidades de provação e expiação que os espíritos têm que passar. Daniel, então isso já está vindo à mostra, para a gente está muito claro essa questão das provas morais. Agora, o que você falou e o que vem, vamos dizer, acredito que até a própria rede social é algo que traz à tona muitos julgamentos, muitos dedos indicados, né? Muitos pré-julgamentos, mas que puxa, acredito, né? Puxa o indivíduo a... E aí, até onde, né? Isso Exato. é bom, isso é ruim. Ocasionando sofrimentos morais, sofrimentos interiores terríveis. Né? E muito mais ansiedade, bipolaridade. Sim, exatamente. Então, se a gente for ver como tem aumentado o número de casos, né? Não era porque as liberdades hoje estão muito grandes. A ciência hoje cresceu muito. Então, as energias negativas só estão encontrando saída na parte mental. Daí os desequilíbrios grandes que nós apresentamos, talvez vez ou outra, né? Continuando ainda, o nosso amigo Pierre Juti, né? Ele falando a respeito da reencarnação. Que olha só, se não houvesse a reencarnação, como conciliar a ideia de um Deus bondoso e justo com o nascimento de seres cretinos, idiotas? Não ia ter como conciliar. E depois da morte? Para onde vai o espírito de alguém que é idiota? Sendo que ele teve só aquela vida, não teve reencarnação nenhuma. O espírito foi criado no instante do nascimento. E por azar, está lá num corpo de idiota ou num corpo de cretino. Não pode se desenvolver como as demais pessoas normais. E aí? Esse indivíduo uma hora vai desencarnar. Ele vai para onde? Para o céu, para o inferno ou para o purgatório? É a pergunta. Ah, não, ele vai para o céu. Peraí, ele vai para o céu por quê? O que ele fez para merecer ir para o céu? No céu tem as pessoas que se esforçaram bem, que trabalharam bem, né? Quer dizer, ele fez isso? Não, não é justo. Ah, não, então ele vai para o inferno. Peraí, por que ele vai para o inferno? Ele não nasceu daquele jeito porque quis, né? No inferno estão aquelas pessoas que erraram tremendamente, os maus, os negativos. Por que ele vai para o inferno? Ah, não, tudo bem, ele vai para o purgatório. Por que ele vai para o purgatório? Purgatório é o inferno mais leve, né? Segundo a própria doutrina católica, as chamas são menos intensas no purgatório. E só pelo fato de ele não estar no céu, já é uma punição. Então, não encaixa com a ideia de um Deus bom, justo e misericordioso. Somente a reencarnação para poder explicar isso bem. Não há outra explicação. E ele termina aqui com uma coisa muito bonita para os pais e para os cuidadores de pessoas especiais. Para os pais é uma ocasião de exercer uma caridade tanto mais meritória quanto são geralmente pobres. E é para eles uma carga sem compensação material. Há mais mérito em cercar de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida do que aquela criança cujas qualidades oferecem uma compensação. Ora, a caridade do coração, sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a bênção sobre aqueles que a praticam. Bonito, né? Quer dizer, o fato dos pais receberem como filhos, ou não somente pais, mas aqueles indivíduos que são cuidadores de crianças especiais, para essas pais, para essas pessoas, se elas exercerem ali com afinco a função, o ganho espiritual é tremendo. Sem falar que isso não é por acaso, né? De modo algum. Na vida da gente. De modo algum. Eu falo isso por mim, você sabe, eu já falei aqui para vocês da Francine. Não é à toa. Não. Nessa altura da vida, De modo algum. uma menina aparecia na minha casa, eu não tenho filhos, né? Surgiu lá em casa, sobrinha. É por acaso? De modo algum. Eu faço parte disso. Não há acasos Né? no universo. Eu faço parte disso. Faz parte disso tudo. Daniel, eu estava pensando nisso antes. A gente conviver com uma criança assim, né, com um ser humano assim, eu falo que eu acho que é uma dádiva às vezes para a gente encontrar assim, crianças, né? Eu falo por crianças porque eu já encontrei jovens assim, especiais, porque eu acho que imagina quando a gente depois desencarnar
Por isso que Kardec fala que nós devemos analisar situações que acontecem na nossa vida, não pela situação em si, mas pelas consequências delas. Todas as situações. Porque se os pais recebem um filho especial, se os pais não tiverem a noção espiritual da vida, aquilo é um desastre terrível. Um desastre. Porque os pais querem ter filhos fortes, saudáveis, que cresçam, que sejam felizes, que ganhem dinheiro, que progridam, blá 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 blá. Mas aí de repente nasce com um que você sabe que não vai ter condições de alcançar o seu sonho de pai e de mãe. Se não houver a noção da realidade espiritual, há uma intensa gama de sofrimento. Né? Ou seja, a dor acrescentamos o sofrimento. Somente com a visão espiritual da vida, de todas as religiões espirituais, todas as religiões, né? Que mostram que existe um porquê e um depois disso, para poder acalmar o coração dessas pessoas. E mais ainda o Espiritismo acima disso tudo, porque o Espiritismo mostra as causas do porquê disso. E mostra as consequências nítidas do após-morte, tanto para aquele que passa pela situação difícil, quanto para os pais, cuidadores. Né? Então aí que a gente vê o Espiritismo na sua excelsa função de doutrina consoladora, para tudo o que acontece conosco. Certinho, gente? Certinho. Algo mais sobre o nosso querido Charles de Saint-Gilles? Eu ia falar dos outros dois, só que já está na nossa hora. Passou rápido, né? Pode ser que a gente faça isso daqui de modo online, tá? Não vou prometer nada, porque eu já prometi de uma vez e já refuguei, mas não deu certo. Mas como a gente já está na hora de fazer o livro, o estudo do passe, e depois passar o estudo do André Luiz, a gente encerra hoje o livro Céu e Inferno. Tá? Futuramente nós iremos iniciar uma outra obra de Kardec. Quando? Quando eu acabar o livro Libertação. Quando eu estiver lá pelos 2, 3 capítulos finaizinhos de libertação, eu vou voltar para vocês e vou falar assim: vocês querem estudar qual livro de Kardec? Que aí a gente estuda. Certinho? Sim. A Gênesis, pode ser a Gênesis. Eu adoraria. Nós já fizemos, já. Várias vezes, a gente já fez. Já fez todos, né? Já. A gente já fez o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e Inferno. Né? Obras póstumas, a gente já chegou a fazer também obras póstumas. E o que é o Espiritismo também. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo é como se fosse assim, uma coisa mais resumida de tudo aquilo que a gente viu. Vamos ver, vamos pensar. Tem tempo. Vamos pensando aí. Tem tempo. Elevando o pensamento a Deus em agradecimento pela oportunidade que tivemos hoje de conhecer mais um pouquinho acerca da realidade espiritual que nos cerca, acerca da bondade e da sabedoria de Deus para com todos nós. O conhecimento realmente liberta. Ele liberta do quê? O conhecereis a verdade vos libertará, que Jesus nos falou há mais de 2000 anos, nos coloca essa pergunta, né? Liberta do quê? Gente, liberta do sofrimento, liberta da ignorância, liberta dos preconceitos. É uma liberdade de pensar, é uma liberdade de sentir. E nós devemos nos sentir profundamente agradecidos pelo conhecimento que nos dá, para que esse conhecimento, conforme foi lido lá no início do nosso estudo de hoje, aliás, não por mim, mas pelo seu Gilberto, que esse conhecimento possa ser motivo de mudança dos nossos sentimentos. Mudando os sentimentos são o molde do pensar. Mudando o pensamento, mudamos as palavras, mudamos as atitudes. Então, quando nós nos libertamos de todo um passado obscuro, nós avançamos livres, leves, fortalecidos para um futuro de paz. E não tenhamos dúvida alguma que o plano de Deus para todos nós é o plano da harmonia, é o plano da felicidade, é o plano da perfeição espiritual. Vamos deixar de focar de maneira obsessiva todos os instantes da nossa vida, todas as horas, todos os minutos da vida material. Que aos poucos possamos
desenvolver o hábito muito saudável de analisar a vida espiritual, de pensar na vida espiritual e de buscar sentir a vida espiritual. Kardec fazia isso. Certa vez ele nos relatou que naqueles momentos de maior dificuldade durante a codificação da sua doutrina, quando ele estava recebendo as críticas mais acerbas, quando ele estava inclusive sendo traído por amigos próximos, ele buscava, através do pensamento, se deslocar da terra e olhar a sociedade, as cidades, os países, o planeta, enfim, lá do alto. E aí ele via aquela imensidão do universo e observava que aqueles problemas ali eram problemas muito pequenininhos e que ele tinha totais condições de vencer, como venceu. E nós iremos vencer também. Que Deus nos abençoe. Paz e luz a todos. Que assim seja.